Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos aí sobre os processos de estágio e aqui especificamente nós traremos quais são os documentos, o que deve ser investido em cada um dos documentos para o estágio obrigatório. Atenção que esse vídeo é específico para o pessoal do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Ibirité, tá bom? Porque os alunos do curso técnico, eles não têm estágio obrigatório em sua grade curricular. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, sem mais delongas, né? A ideia é realmente trazer o passo a passo para vocês, um checklist em que vocês conseguem, né? Conseguirão se organizar em relação aos documentos que vocês devem preencher, beleza? Vamos lá. Bom, mais uma vez, pessoal, a gente gostaria de reforçar que todos os documentos, as explicações, estarão todas na nossa guia, né, da extensão lá no estágio, tá? Que é o site www.ifmg.edu.br/ibirité/extensão/estágio, tá? Se vocês forem entrar aqui, né, no Google, só clicar aqui IFMG Ibirité, o primeiro site que vai aparecer é do IFMG Ibirité, e é só vocês virem aqui, ó, na barra de extensão em estágio, vai estar tudo aqui nessa parte aqui do site do IFMG Ibirité, beleza? Além disso, nós vamos colocar aí o link de acesso ao nosso site na descrição do vídeo, beleza, pessoal? Vamos lá. No vídeo que nós gravamos, que é o primeiro vídeo dessa série de vídeos, né, a gente explica como que é o processo do estágio obrigatório, cada uma das fases, o que deve ser cumprido, absolutamente tudo, tá? Então, a gente vai colocar também esse vídeo aí na descrição do vídeo, tá? E que se explica tudo. Esse vídeo em específico, nós queremos mostrar para vocês cada um dos documentos e ações que vocês devem fazer aqui na fase de oficialização do estágio, cada documento e ação que você deve fazer aqui em relação ao período de realização do estágio e, por fim, né, cada documento e cada informação que vocês devem nos encaminhar para a coordenação de extensão aqui na fase de finalização do estágio, beleza? Então, a gente vai falar sobre cada um desses passos agora, tá? Vamos lá. Como que a gente vai falar? Eu vou mostrar para vocês cada uma das etapas que devem ser cumpridas, né? Os documentos que devem ser preenchidos e, é, e as informações que devem ser repassadas ao e-mail da coordenação de extensão através do checklist, tá? Então, nós fizemos um checklist aqui para a fase de oficialização do estágio, para a fase de realização, do período de realização do estágio e para a finalização do estágio. Bom, vou abrir aqui, né, o checklist. Esse checklist também estará disponível na descrição do vídeo e também a apresentação, os slides que nós estamos utilizando aqui como base também estará na descrição deste vídeo, tá bom? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Todos os documentos e os passos estarão nesse documento aqui do checklist do estágio obrigatório. Bom, vamos pensar aqui, tá? Vou voltar aqui no fluxograma para vocês pensarem aqui comigo. Vamos fazer primeiro aqui essa fase de oficialização do estágio, tá? Em que a gente vai convidar o docente orientador, que tem a ver, né, com as atividades que você vai desempenhar no estágio, você vai designar para mim que vai ser o estágio obrigatório, né? Se você tiver dificuldade em identificar esse docente orientador, orientadora, o interessante é que você busque a sua coordenação de curso para te auxiliar nesse processo. Depois você vai mandar para a coordenação de curso, né? Você vai informar no corpo do e-mail docente orientador ou orientadora e representante da empresa de estágio. Colocar o nome completo do representante ou da representante da empresa de estágio juntamente com o seu e-mail, tá? O e-mail do representante ou da representante. Depois você vai anexar nesse mesmo e-mail os documentos referentes aqui à abertura, né, de usuário externo. Por que é necessária a abertura do usuário externo, pessoal? Para que os documentos sejam habilitados para assinatura digital por
das partes interessadas aí do contrato, tá? Então, por isso que todos os documentos que vocês vão encaminhar para mim estarão em formato Word, tá? Porque eu vou copiar o conteúdo que vocês vão me mandar preenchido, colocar no SEI, para depois habilitar para assinatura das partes, né? No SEI, a assinatura que vocês colocam lá de maneira digital, ela é válida para, né, qualquer tipo de comprovação. Então, por isso que vocês não precisam me mandar qualquer documento aí com uma assinatura, uma imagem da assinatura, ou vocês pegarem o documento, todo mundo assinar, e esse documento ser escaneado, não tem necessidade, pessoal, beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer aqui para anexar para mim aqui, vai ser para a abertura do usuário externo no SEI. O que vai ser necessário? Documentos do discente, ou da discente, seus documentos, no caso, e da ou do representante da empresa. Quais são os documentos que você vai incluir para mim, pessoal? RG, tá? RG, seu do representante, CPF, seu do representante, comprovante de residência recente, seu do representante, um termo de cadastro de usuário externo preenchido em PDF, vou mostrar para vocês, calma, gente, que tudo isso eu vou mostrar, tá? E preencher o link do SEI, tá? Que eu vou mostrar para vocês também qual é o link, como preencher. Além disso, vocês vão encaminhar para mim o plano de atividades preenchido em formato Word, que depois eu vou habilitar para assinatura. O termo de compromisso preenchido também em formato Word, que depois eu vou habilitar para assinatura. E a apólice de seguro. No estágio obrigatório, a empresa, né, não é obrigada a pagar a apólice de seguro, tá? Lembrando que a gente está falando aqui com os alunos do Engenharia de Controle e Automação, e vocês têm como estágio obrigatório apenas 160 horas, né, de carga horária total. Pensando que o estágio de vocês pode ter até 30 horas semanais, seria uma carga horária que vocês conseguiriam cumprir em mais ou menos 5 semanas, né? É uma carga horária de trabalho baixa, né? Por quê? Porque o estágio obrigatório, ele tem como finalidade justamente você ter essa experiência, como se fosse uma experiência acadêmica, mas no mundo profissional, né? Tanto que o estágio obrigatório, ele tem uma nota lançada no final, lá no SEI, no seu sistema, né, do Conecta, então, no seu sistema de notas. Então, por isso que no estágio obrigatório, a apólice de seguro, a empresa não tem obrigação de garantir. Se a empresa optar por não fazer a apólice de seguro, o IFMG, ele é responsável por emitir essa apólice de seguro para você. Além disso, no estágio obrigatório, a empresa também não é obrigada a te remunerar, tá? Mas é um período curto, beleza? Isso. Depois, a gente vai verificar a questão do cumprimento do período de estágio. Você pode cumprir plenamente o período estabelecido, pode haver uma rescisão de contrato em meio ao período de execução do contrato, né? Lembrando, gente, que o estágio obrigatório, ele é muito curto, são 160 horas que você vai cumprir entre 5 e 6 semanas. Então, é muito raro isso acontecer para o estágio obrigatório, tá? Mas, de toda forma, a gente vai demonstrar aqui que você, para esse caso, precisará encaminhar para a gente, na extensão, o termo de rescisão de contrato. Ou também pode haver o interesse de extensão do prazo do contrato, tá? Essa situação, ela é muito comum, né? Só que como se você estiver iniciando o seu contrato, primeiro como estágio obrigatório, né? Muita atenção para esse ponto, pessoal. E o estágio obrigatório, né? A empresa não pagou para você, né, a apólice de seguro, e esse estágio obrigatório não era remunerado, nesse termo aditivo de contrato aqui, né, vai ter que ser estipulado o salário que vai ser pago para você, né? Porque ele vai sair da modalidade obrigatória, está partindo do princípio que você cumpriu as 160 horas e a empresa quer que você cumpra mais tempo. Então, nesse termo aditivo de contrato aqui, né, provavelmente vai estar lá estipulado o salário que você vai passar a receber, né? E o novo período de realização do estágio, tá? Além disso, a empresa vai passar a ser obrigada a manter o seu seguro de saúde, tá? Então, se a empresa não pagava antes, vai ser obrigada a passar a pagar a partir de então. E um novo plano de atividades para esse período estendido, né, de prazo que você vai ter ali na empresa, tá bom? Se você cumpriu o período de estágio, se você pediu uma rescisão de contrato, se você pediu a extensão de prazo de contrato,
Para cada uma dessas etapas, inevitavelmente vai ter uma etapa fim, que é a de finalização de estágio. Está falando de estágio obrigatório, gente, é como se fosse uma disciplina, né? Mais ou menos uma disciplina. Então, você vai precisar enviar para a coordenação de extensão o acompanhamento de atividades de estágio preenchido em formato Word, que depois vai ser assinado tanto por você quanto por representante da empresa. A avaliação do estagiário pela unidade concedente, ou seja, a empresa vai avaliar o seu trabalho durante esse período que você esteve vinculado à empresa. A avaliação do estágio pelo estagiário, ou seja, você vai avaliar o estágio, né? Também mandar em formato Word, tudo em formato Word, os documentos. E aí, gente, a última avaliação que vocês vão pedir para depois, vão pedir, né, nessa leva de documentos, é a consolidação de avaliação do estágio pelo orientador, gente. Por quê? Porque o orientador precisa necessariamente da avaliação que a empresa fez em relação ao seu trabalho para compor a nota que ele vai lançar para você, tá bom? E, por fim, o relatório de estágio, né, em que esse relatório de estágio precisa ter acompanhamento direto do seu professor, da sua professora orientadora, orientador, né? Ele precisa corrigir, então, na verdade, o relatório de estágio que você vai encaminhar para a gente na extensão precisa necessariamente ter passado por essa correção do orientador, ele ter dado, né, a validade ali para que dizendo que o relatório estava ok, beleza? Então, você vai mandar esse e-mail com todos esses documentos, tá, gente? Né? Pedindo a finalização do seu estágio, porque no final, nós da coordenação de extensão vamos emitir um documento final, né, compondo a sua carga horária, e esse documento, né, vale para você também usar como comprovação para outras etapas do curso, né, como o aproveitamento, atividades complementares e tal, se você cumprir mais de 160 horas, tá? Se você cumprir apenas as 160 horas, é apenas para o estágio obrigatório, beleza? Vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos lá para o nosso checklist, que vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Então, na fase de oficialização do estágio, como eu passei para vocês têm que cumprir todas essas etapas aqui, tá? Então, eita, desculpa. Então, primeiro, né, você vai mandar esse e-mail aqui para oficialização do estágio, né, em um único e-mail para a extensão, você vai informar no corpo do e-mail, né, o nome do ou da docente orientador, orientadora do seu estágio e do representante ou da representante da empresa. E aí, do representante ou da representante da empresa, é importante, né, que você também inclua qual é o e-mail do representante ou da representante, tá? Também informe nesse e-mail, tá, gente? Se é um estágio obrigatório, se é um estágio não obrigatório, beleza? É importante ter essa informação. Outra coisa que você vai ter que anexar neste mesmo documento são os documentos para abertura do usuário externo no SEI, como eu falei com vocês, é essencial para a assinatura digital dos documentos através do sistema. Então, vai ser os documentos referentes a você, aluno ou aluna, e da representante da empresa. Cada um de vocês vai ter que mandar aqui, ó, né? Vai ter que ter os documentos seus aí desse e-mail, né? O RG do aluno e da representante, CPF do aluno e do representante, comprovante de residência recente de 3 anos para frente, seu e do representante, preencher o termo de cadastro de usuário externo, né? Então, você pode acessar aqui o termo de cadastro de usuário externo, né? Você vai ver aqui que o que você tem que fazer primeiro é entrar aqui em arquivo, fazer um download como o Word, para poder preencher o documento. Então, tanto você quanto o representante ou representante vai, né, fazer o preenchimento desse termo de cadastro usuário externo, vai colocar o nome, documento de identidade, CPF, e-mail, telefone, endereço, bairro, cidade, país e CEP. E no final, né, aqui vocês podem colocar aqui uma imagem legível da assinatura de vocês, né, porque vocês já estão mandando todos os documentos, né, que comprovam, né, a identidade de vocês e tudo mais. Pode colocar uma imagem legível aqui da assinatura, colocar o nome de vocês direitinho e colocar aqui, né, a cidade, e a data e tudo mais. Então, você vai preencher, você é aluno, aluna, e o representante da empresa também vai preencher. São dois documentos distintos. E aí, vocês vão transformar esse documento em PDF, dois documentos distintos. Um termo de cadastro usuário externo para o aluno, um termo de cadastro usuário externo para o ou a representante da empresa, tá? E ainda sobre, né,
os documentos aqui para o usuário externo do SEI, vocês precisam preencher esse formulário eletrônico aqui. Esse formulário eletrônico, vocês têm que clicar aqui para continuar, e você, aluno, aluna, ou representante ou representante da empresa, precisam preencher este cadastro, colocando o nome, CPF, RG, órgão expedidor do RG. Telefone não é obrigatório informar aqui, endereço residencial, país, estado, cidade, CEP, né? O e-mail pessoal, confirmar a senha e colocar o código aqui da imagem, tá? Tanto você quanto o representante da empresa, tá bom? Precisam preencher. Todas essas etapas aqui estão referentes à abertura do usuário externo, tá? Depois, ainda nesse e-mail, vocês vão me encaminhar o plano de atividades do aluno, né? Em formato Word, tá, gente? Em formato Word, que a gente vai colocar lá no sistema, do SEI, para depois habilitar para assinatura das partes aí interessadas do contrato, tá? Então, o plano de atividades, pessoal, vocês vão fazer aqui, ó, vão colocar o nome do estagiário, matrícula, curso, e-mail, os dados da empresa, né, razão social, registro, ramo, endereço, supervisor, função, departamento, e o e-mail do supervisor, né, os objetivos do estágio, quais são as áreas de conhecimento envolvidas aí no estágio, as atividades que vão ser desenvolvidas pelo aluno, o cronograma de atividades e os resultados que são esperados. Aqui vocês vão colocar o período de estágio, tá? E também, né, a quantidade de horas de estágio, tá? Também os dados do professor orientador, acabou que eu acabei passando, mas aqui também tem que colocar os dados do professor orientador, tá? E aí, novamente, gente, vocês vão ter que vir fazer o download, formato Word, para depois preencher as informações, tá? E aí, vocês vão me mandar o documento em Word preenchido. Além do plano de atividades, vocês deverão me encaminhar aqui, ó, o termo de compromisso, tá? O que tem nesse termo de compromisso, pessoal? O termo de compromisso é basicamente o contrato em que vocês vão preencher as informações que estão destacadas ou em branco, tá? Referente à empresa, referente ao aluno, ao professor ou professora orientadora, número da pólice de seguro, né? A vigência do contrato, a carga horária que o aluno vai exercer, tá? O supervisor, supervisora de estágio, tá? O valor aqui que vai ser destinado a pagamento do estágio, no caso, o estágio obrigatório, a empresa não é obrigada a pagar, né, nesse curto período de tempo de 160 horas, tá? E aqui, a pólice de seguro, vai informar aqui o nome do professor, da professora orientadora, orientador, né? Além disso, né, aqui a cidade e, né, a data e tudo mais. Isso aqui não precisa preencher, porque a gente vai pegar esse documento em Word que vocês vão encaminhar para a gente e nós vamos colocar lá no SEI, tá? Novamente, gente, baixem o arquivo aqui em formato Word para depois preencher, salvar e colocar tudo nesse mesmo e-mail, tá? Por fim, nesse e-mail, nós solicitamos, né, a inclusão da pólice de seguro se a empresa optar pelo pagamento, né? A gente está falando aqui de estágio obrigatório, então a empresa não é obrigada a pagar o estágio, o seguro, tá? Nesse caso, é importante informar para a gente se vai haver o pagamento ou não, porque a gente, do IF, né, em caso de não pagamento por parte da empresa, nós, nós fazemos o seguro de vida para você, aluno, beleza? Agora, no período de realização do estágio. Tudo isso aqui, ó, pera lá, antes de ir aqui para o período de realização do estágio, esses documentos todos, essas informações, você deve enviar no único e-mail para a gente, tá, gente? Tá? No único e-mail aqui, para o e-mail da extensão. Uma informação importante, se a empresa, né, optar pelo pagamento da pólice de seguro, pode acontecer, né, da pólice não estar pronta em tempo hábil, né? Então, pode mandar em um momento posterior, sim. Isso acontece, tá, gente? Então, geralmente, o pessoal só coloca o número da pólice lá no contrato primeiro e depois disponibiliza o documento para a gente, quando a empresa assume o seguro de saúde do aluno, tá? Agora, em relação ao período de realização do estágio, gente, vocês só vão marcar, vocês só vão fazer uma dessas 3 etapas que estão listadas. Digamos que você vai cumprir o período estipulado no plano de atividade, que é aquele período de início ao fim do seu estágio, sem qualquer alteração do período de realização. Nesse caso, vocês não precisam me encaminhar absolutamente nada, tá? Tá tudo certo. Agora, se as partes decidirem pela rescisão
do contrato, pelo fim do contrato. Nessa situação, vocês vão precisar, né, encaminhar para mim o termo de rescisão de contrato. Vou mandar aqui no e-mail da extensão.ibit@ifmg.edu.br e aqui no link tem justamente, né, o modelo do termo de rescisão de contrato, que é bem simples, né, as informações do aluno, da empresa, né? A causa da rescisão, a carga horária total cumprida até o período de rescisão, e depois, né, eu vou habilitar para assinatura de vocês. Novamente, gente, baixem o arquivo em formato Word, para depois fazer o preenchimento dessas informações, salvarem e me encaminharem, tá bom? Ou também pode acontecer de haver, né, a decisão de extensão do prazo do contrato, tá, gente? Então, se o contrato a gente começou a pactuar ele como obrigatório, né? E há uma extensão do prazo para além das 160 horas, então o estágio vai passar de obrigatório para não obrigatório, tá? Muita calma nessa hora. Então, passando 160 horas, né? Essa carga horária adicional, ela vai contar como estágio não obrigatório, né? Então, para isso, nessa situação, a empresa passa a ser obrigada a pagar a pólice de seguro e também a remunerar o aluno, tá? Então, nesse caso de extensão do contrato, vocês devem me enviar um e-mail aqui para o e-mail da extensão, em que vocês vão preencher aqui o termo aditivo de contrato, né? Então, novamente, aqui no tema aditivo de contrato, vocês vão vir aqui, ó, arquivo, fazer download em formato Word para depois preencher. Vão colocar as informações aqui referentes, né? À empresa, ao aluno e tudo mais, né? Caso não tenha no contrato inicial ou do obrigatório, né, o aluno não tenha sido remunerado, teremos que incluir essa parte aqui no contrato da remuneração, assim como o número da apólice de seguro, gente, tá? Porque a empresa vai ser obrigada a assumir, né, o seguro de saúde, né, por parte do aluno, beleza? Eu vou precisar preencher aqui o tema aditivo, encaminhar para a gente em formato Word e também um novo plano de atividades para o aluno nesse período adicional. Então, é bem parecido o plano de atividades com o plano de atividades anterior, gente, idêntico. Dados estagiário, do supervisor de estágio, do professor orientador, os objetivos, áreas de conhecimento, atividades que vão ser feitas nesse período adicional, cronograma de atividades para esse período adicional, os resultados esperados, né? E esse período adicional aqui. Novamente, vocês vão vir aqui, arquivo, fazer download, Microsoft Word, preencher, salvar e encaminhar para mim, tá? Então, para esse período de realização de estágio, gente, é só uma dessas três opções, tá? Então, você vai ver qual é o que tem a ver com você, e aí vocês vão mandar para mim, né, em um único e-mail os documentos referentes, né, ao que tem a ver com o seu período de realização de estágio. Se você cumpriu o período estipulado, se você rescindiu o seu contrato, se você teve o prazo de execução estendido, no final do seu estágio, necessariamente a gente vai precisar entregar os documentos aí, tá? Para a composição da sua nota de estágio obrigatório, pessoal. Então, o que vocês vão precisar encaminhar para mim em um único e-mail? O acompanhamento das atividades de estágio também preenchido em formato Word, tá? Então, aqui, ó, nesse link, tem todo o documento que vocês precisam preencher, o nome da empresa, estagiário, curso, turma, período, matrícula, telefone, o endereço, né? E aqui vocês vão descrever as atividades que foram desenvolvidas e o período de realização e o total de horas, tá? Novamente, gente, vem aqui, faz um download de formato Word para preencher e salvar, tá? Para depois me encaminhar no e-mail, beleza? Que eu vou habilitar para assinatura para vocês lá no SEI. Além do acompanhamento de atividades de estágio, vocês vão me encaminhar a avaliação de estagiário pela unidade concedente. A empresa vai avaliar o estagiário, tá? Então, como que vai ser essa avaliação, pessoal? Né? O nome da empresa vai vir aqui primeiro, né? Fazer download, Microsoft Word, baixou, vai preencher, tá? Colocar todos os dados aqui, né? Sobre a empresa, nome do estagiário, curso, período, endereço, CEP, cidade, telefone.
E aí, nós temos 4 grupos de avaliação. O primeiro grupo tem a ver aqui com conhecimento técnico nas atividades, interesse em obter novos conhecimentos e eficiência na execução das tarefas, tá? Então, você, supervisor do estágio, vai apresentar um conceito. Digamos que você aqui, ó, vem aqui em conhecimento técnico, ó, fala que é ótimo, fala que é ótimo, fala que é ótimo, tá? E aí, vocês vão multiplicar pelos pesos. Então, aqui, ó, interesse em obter novos conhecimentos. Digamos que você colocou aqui, ótimo, marcou ótimo, que é referente à nota 4. Então, vai ficar 4 vezes 1, e aqui vai ficar 4 com o parcial. Você vai fazer isso para todas as notas. Primeiro, vocês vão assinalar o conceito para cada um dos fatores de avaliação e depois multiplicar pelo peso de cada um dos fatores de avaliação para ter as parciais, tá? Então, para o grupo 1, você vai colocar o total do que foi obtido aqui no grupo 1, das parciais. Para o grupo 2, você vai colocar o total das parciais do grupo 2. Para o grupo 3, você vai colocar aqui, ó, o total da parcial do grupo 3. E para o grupo 4, o total da parcial do grupo 4, aqui, ó, tá? E aí, você vai colocar, digamos que o aluno tirou aqui 20 de 24. Qual é o percentual alcançado para esse grupo? Você vai calcular, tá? Aí vai fazer tudo bonitinho, depois vai somar tudo aqui e colocar o percentual total alcançado pelo aluno. E aqui você vai colocar a nota final obtida pelo aluno, que é o quê? Essa nota final multiplicada por 0,3, tá? Isso vai fazer sentido lá na avaliação do orientador, mas é isso que vocês vão informar para mim. Além disso, você, supervisor do estágio, vai precisar aqui informar para mim qual foi o período de realização do estágio, o total de horas cumpridas e qual foi a data que você fez a sua avaliação. Preencha, salva e me manda em formato Word, tá? Além da avaliação pela unidade concedente, também tem a avaliação do estágio pelo estagiário, tá? Então, você, aluno, vai fazer a avaliação do período de estágio, tá? Então, vai vir aqui o nome da empresa, sua matrícula, seu nome, seu curso, período, instituto, data de realização do estágio, empresa, CNPJ da empresa, inscrição estadual da empresa. E aí você vai fazer a avaliação, se o estágio atendeu suas expectativas, se a empresa tinha estrutura suficiente, se atendeu suas expectativas e necessidades, né? Se o supervisor você vai colocar aqui o nome do supervisor do seu estágio, né? Se o seu orientador te atendeu, né? Quando você precisou dele para responder alguma dúvida, se a supervisão na empresa foi suficiente, e aí você, né, vai preencher. Se for negativo, se não for suficiente, sempre você precisa justificar, tá, gente? Se o relacionamento também com o seu orientador supervisor de estágio foi satisfatório, né? E aí você vai marcar. Novamente, né? Você vai vir aqui, fazer o download em um Word, para depois preencher, salvar e encaminhar em formato Word, tá, gente? E eu falo para vocês que a consolidação da avaliação do estágio pelo orientador é a última entre todas as avaliações, porque o orientador precisa da nota atribuída pela empresa em relação ao seu trabalho. Então, o orientador vai vir aqui colocar o seu curso, o nome do estagiário, a matrícula, qual foi a empresa que deu o estágio e o período do estágio, e vai colocar aqui, ó, o total que a empresa atribuiu. Lembra que eu falei com vocês que era o total multiplicado por 0,3? É justamente para poder tornar a nota como 30. Então, vocês vão pegar a nota lá que é multiplicada por 0,3 da avaliação da empresa e colocar aqui, tá? E o orientador, o professor orientador, vai avaliar de 0 a 10 a organização do estagiário e de 0 a 10 o conteúdo e estrutura final do relatório, tá? Como eu falei com vocês, o relatório precisa do acompanhamento direto por parte do orientador para avaliar, né, se está ok ou não, para poder encaminhar para a extensão, tá? E aí, o orientador vai informar aqui qual foi a nota obtida, né, do total da empresa, de 0 a 30, e a nota que ele atribuiu, né, sobre a organização e conteúdo do relatório final aqui, que é de 0 a 20. Né? Vai somar o 10 com 10 aqui, tá? E aí, vai colocar aqui a carga horária total do estágio cumprida e a nota final do estágio. O que é essa nota final do estágio, gente? É a nota final que a empresa concedeu, que vale 30, e a nota final aqui do orientador de 0 a 20. Então, você vai somar 30 com 20, né, ou a nota que for, e
e vai depois multiplicar por 2, que aí vai totalizar a nota referente a 100 pontos, tá? O orientador pode trazer aqui observações e sugestões em relação ao período de realização do estágio por parte do aluno, tá? E aí, novamente, o orientador de estágio vem aqui, faz o download, né, do Microsoft Word, e para depois preencher, salvar e esse documento em formato Word ser encaminhado para a extensão, tá? O aluno ainda, né, nesse processo de finalização de estágio, deve encaminhar o relatório de estágio. O que é esse relatório de estágio, pessoal? O relatório de estágio vai trazer aqui o nome do aluno, o curso que está vinculado, a empresa, o nome do professor orientador, supervisor da empresa, o período de realização e a carga horária total de realização do estágio. E aí vai vir aqui, é bem simples o relatório de estágio, 5 a 8 páginas, 5 a 10 páginas, já está mais que suficiente, em que você vai falar aqui, né, bem brevemente sobre a empresa que foi feito o trabalho, a descrição das atividades bem brevemente do que você fez, de como que foi o período de estágio, tal, tal, tal. Aqui no desenvolvimento, você vai trazer aqui informações sobre a empresa, o que a empresa faz, os produtos e serviços que são, né, comercializados por parte da empresa, os setores da empresa, onde você trabalhou, o que você fez, o que você aprendeu, tá? As atividades que você fez, as metodologias novas que você aplicou. Aqui você pode usar, ó, com base no autor tal, ele fala que a metodologia tal é interessante, tal, aí você fala da metodologia que você usou lá na empresa. Use e abuse, tá, gente, para trazer tudo aquilo que você aprendeu. Traga fotos da empresa, dessa empresa autorizar, dos setores, né, que demonstram o que você fez lá durante o trabalho na empresa. Nas considerações finais, é importante você trazer aqui a importância do estágio, da experiência, o aprendizado que você teve, dessa conexão do curso com a empresa, da teoria com a prática, e de sugestões também de trabalhos futuros aqui, de estudos futuros, sobre possibilidades de trabalho na própria empresa e de como que essas tendências de trabalho poderiam ser absorvidas, por exemplo, pelo curso, né, do que você aprendeu em relação a essas novas tendências profissionais. E aqui você vai colocar as referências em formato ABNT que você citou ao longo do seu relatório. Lembrando, gente, o relatório, antes de ser enviado para a coordenação de extensão, precisa ser avaliado pelo orientador de estágio. Você vai mandar para a extensão o relatório depois que o seu orientador disser que está ok, tá? Então, baixem esse arquivo para depois preencher e elaborar seu relatório, tá, gente? É coisa simples. Então, vamos lá. Vocês vão mandar todos esses documentos para mim preenchidos em formato hoje aqui para o e-mail da extensão. Beleza? Então, é isso. Esse checklist vai ficar também aí na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição, só encaminhar, né, as dúvidas que vocês têm aí para, né, o nosso e-mail, extensão.ibirité@ifmg.edu.br, também estará aí na descrição do vídeo. Também podem entrar em contato com a gente aí pelo nosso Instagram, né, @extensão.ifmgibirité. Além disso, todos os documentos do estágio estão reunidos lá no nosso site, como eu mostrei para vocês inicialmente, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente agradece demais a atenção de vocês. Esperamos contribuir em todo o processo. Tudo que vocês precisarem, contem com a gente, que nós teremos total disponibilidade de ajudá-los nesse processo. Obrigada.